pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia Etc e Tal. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga, e estou aqui com a minha companheira Tina, psicóloga. Sejam bem-vindos, obrigada por nos ouvir mais uma vez. E hoje o nosso assunto é um sentimento. E quem nunca se sentiu culpado por alguma coisa, Tina? Quem não sentiu tá mentindo. Não é? Mentiroso. Mentiroso, se for. Pois é, gente, todos nós, em algum momento da vida, a gente já teve essa sensação, esse sentimento de que a gente está fazendo alguma coisa de errado, culpado por alguma coisa. Quem nunca pensou assim, nossa, mas eu devia ter feito de uma maneira diferente? Será que eu estou sendo egoísta? Será que essa pessoa está chateada comigo? Então, esse é um sentimento que todos nós experimentamos. Porém, a pergunta é, será que tudo é sua culpa mesmo? Pois é sobre isso que a gente vai falar, que a gente vai explorar, a gente vai trazer para vocês alguns conceitos, de maneira bem simples, nada muito complexo, que a nossa ideia aqui não é teorizar, mas sim explicar um pouquinho sobre esse sentimento e até dar dicas de como que a gente pode lidar com essa questão. Então, vamos começar aqui teorizando o episódio, falando um pouquinho sobre a perspectiva psicanalítica com relação à questão da culpa. Uhum. O Freud falou muito sobre isso. Uhum. Ele, na verdade, entende, a forma como ele trouxe, ele falou sobre esse sentimento, dizendo que isso está muito relacionado a um superego, que geralmente ele é formado a partir das falas, das experiências que vêm de fora. Porque criança pequena, por exemplo, não sente culpa. Ela começa a entender o que é certo e o que é errado a partir da fala do outro, a partir do que os pais ensinam, a partir do que ela vê no mundo. Então, a superego seria responsável por esse sentimento. Então, Freud falou sobre isso. Então, é muito relacionado às nossas crenças, vou usar a palavra crença, que é o que todo mundo conhece, sobre como a gente entende o que é certo, o que é errado. Só que isso é formado. Uhum. Ninguém nasce sabendo o que é isso. A criança, ela só vai entender o que é culpa a partir do momento em que alguém disse para ela que o que ela está fazendo está errado. Uhum. Então, por exemplo, a criança foi e fez, ela sempre fez xixi, fez cocô na fralda, ou em qualquer lugar que ela tivesse vontade. Ela sente vontade, ela vai lá e faz. Simples assim. Quando que ela sabe que isso é errado? Quando o pai e a mãe falam, olha, você tem que fazer no piniquinho, ou você tem que fazer no vaso sanitário. Então, ali ela já entende que em outros locais não pode. Logo, aquilo está proibido, ou aquilo não é o correto. Se ela faz aquele ato, depois de ter entendido que ali não é o lugar adequado, ela vai se sentir minimamente ou com vergonha, Uhum. ou se sentindo culpada. E geralmente a culpa está relacionada a algo que nós acreditamos que estamos fazendo de mal para o outro. Uhum. Ninguém sente culpa por nada, é porque você acredita que você feriu aquela outra pessoa de alguma maneira. Então é por isso que esse sentimento acontece. Já para Melanie Klein, que não é uma teoria que eu conheço com profundidade, porque eu sou psicanalista mais da abordagem freudiana, mas eu vou até trazer aqui para vocês um pouquinho a perspectiva. A culpa ela aparece muito cedo para Melanie Klein, porque nas primeiras relações com as figuras de apego, que seria pai e mãe. Então, a Melanie Klein traz que ela acreditava, né, no caso, que os bebês sentem culpa ao perceber que em momentos de raiva, eles podem machucar a figura que também amam e dependem. Ou seja, esse sentimento ele se reflete em nossos relacionamentos adultos. Como eu disse agora há pouco, nos sentimos culpados ao machucar aquele que amamos. Uhum. Como que isso acaba reverberando na nossa saúde mental? Primeiro que eu acho que é um peso, né, Tina? Imagina você ficar o tempo todo se sentindo responsável e culpado por tudo que acontece. O Freud dizia que a culpa é o que leva à neurose. E isso acontece porque a gente está com um sentimento constante de dívida. A culpa está muito relacionada a isso. Eu devo alguma coisa para essa pessoa. Nem que seja desculpas, mas algo estou devendo. Às vezes você pede desculpa, você não sabe nem por que você está se desculpando, mas é melhor pedir, né? Não é? Então, está muito relacionado ao pagamento de algo ali. Né? Uma sensação de dívida.
E claro que quando ela aparece ali num estado de excesso ou de forma desproporcional, ela pode trazer ansiedade, ela pode trazer uma depressão, ela pode trazer uma questão de autoestima baixa, porque às vezes elas colocam a gente ali num ciclo de pensamentos negativos. Só que eu costumo dizer o seguinte: pensar algo negativo não te coloca numa sensação, numa situação de culpa. Porque vamos pensar o seguinte: eu posso pensar, sei lá, estou com raiva da Tina porque ela não, sei lá, não me ligou no dia que ela prometeu. Ela prometeu que ia me ligar, então eu tô com raiva dela. Uhum. Eu posso me sentir culpado por estar com raiva da Tina, sendo que, de repente, o sentimento que eu tive só estava aqui, né? Só foi um pensamento, uma sensação de algo que ela fez que me desagradou. Aí depois, quando a Tina, de repente, me liga e fala: olha, Thaís, eu não te liguei porque eu, sei lá, tive que socorrer uma vizinha que passou mal. Aí você fica se sentindo culpado. Nossa, porque eu fiquei com raiva da Tina. Fiquei desejando mal pra ela. Meu Deus, que culpa terrível. Não devia ter sentido isso. Mas, gente, sentimento é uma coisa que a gente não tem controle muitas vezes sobre o que a gente sente. E até porque, no momento em que eu senti essa raiva da Tina, eu não sabia o que estava acontecendo. Então, eu não vou ficar me culpando por aquilo porque eu não sabia do contexto. Então, não faz sentido. E aí é importante até olhar, que aí eu acho que é uma dica importante. Imagina o seguinte: será que toda essa culpa que você está carregando por ter feito algo para alguém tem a ver com a pessoa que você, né, feriu? Ou será que você está carregando essa culpa por alguma questão que é sua? Culpa do quê? Será que é sobre mim? Fala muito mais sobre mim do que sobre o outro, Muito espelho, né? A gente vê ali. não é? Nossa, total. Total. A culpa, eu penso também assim, é máquina do tempo, né? Eu falo assim: acontece alguma situação e você tomou uma determinada atitude. Ou aconteceu uma coisa e você não conseguiu reverter, enfim. Gente, vamos partir que neste momento, no aqui e agora, não inventaram ainda a máquina do tempo, né? Eu não vou conseguir desfazer aquilo. Né? Então, você fala, ai, se eu fizer, porque não tem muito aquilo do, ai, se eu fizesse diferente, ai, se eu voltasse no tempo, ai, se eu tivesse chegado 2 minutos antes. Gente, não tem isso, né? Exato. Não tem isso. E eu acho que o pior da culpa em tudo, que eu vejo muito no setting, Thaís, é a paralisação que você fica. Porque quando você fica nisso, se eu pudesse, se, não tem se. Infelizmente, às vezes a gente paralisa nessa culpa e aí que vem as doenças, né? Aí que vem a ansiedade, a depressão, porque você fica, é a culpa da culpa, né? Você fica remoendo aquilo e tudo bem, não tem como reverter. E aí, vou andar ou não, né? Sim, que aí vem uma diferença primordial, que é o que é culpa e o que é responsabilidade. Porque a culpa, ela vai te paralisar, mas a responsabilidade por determinadas situações é o que vai te fazer evoluir. É o que vai transformar aquilo numa experiência para Exato, você não fazer de novo, exato. certo? E existe um outro componente também na culpa, que é a intenção. Por exemplo, eu estou aqui, né, conversando com a Tina, né? Hoje você vai ser meu exemplo, tá? Tá. Tô aqui conversando com a Tina, de repente, numa estabanada aqui, eu vou, né, na minha empolgação, que às vezes eu me empolgo, né? De repente eu piso no pé da Tina. Pisei no pé da Tina. E a Tina fala: ai, meu pé, Thaís, poxa vida, tá doendo meu pé. Eu tenho culpa sobre o que aconteceu? Não. Por quê? Porque eu não tive a intenção de pisar no pé da Tina. Foi um acidente. Pisei. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que aconteceu? Talvez porque fui eu que pisei. Mas se eu não tenho a intenção de te machucar, o que eu vou fazer? Com aquela responsabilidade que eu assumi, poxa, tava aqui estabanada, pisei no pé da Tina, né? Minha responsabilidade é que, poxa, machuquei a minha amiga, mas eu não tive a intenção. Da próxima vez eu vou fazer o quê? Eu vou estar mais atenta, vou ser menos estabanada. Eu serei, né? Aprendo um pouco, né? Peço desculpas por aquilo, né? E tá tudo bem. Agora eu ficar ali
me culpando, poxa vida, pisei no pé da Tina, ai, machuquei a minha amiga. Até porque eu não tenho, vamos dizer, culpa sobre a dor dela. Até porque, de repente, eu podia pisar no pé dela, ela não sentir nada, né? Então, sobre a dor dela, eu não tenho responsabilidade. Eu tô trazendo um exemplo de pisar no pé do colega, mas isso serve para várias outras coisas. Sabe o que me veio hoje, agora que você falou, Thaís? Por exemplo, quando é que há a intenção de, né? Porque vamos pensar você pegar um carro alcoolizado, por exemplo. Lógico que você não vai querer, independente, você vai pegar um carro, você não vai querer provocar um acidente, mas você tá alcoolizado, então você sabe que você tem a responsabilidade com outras pessoas. Você não deveria estar dirigindo alcoolizado. Ponto, né? Aí vem aquilo. Fiquei culpado, né? Aconteceu um acidente, machuquei alguém. Mas você não deveria ter bebido. Exato. E neste caso, você tem culpa e responsabilidade, exatamente. Sim. Porque você sabia que você não podia beber e dirigir. Então, você cometeu uma infração, porque a culpa está muito relacionada a isso. Eu cometi uma infração que vai contra, seja a moral, seja a religião, seja, sei lá... A própria segurança, né? Tá muito relacionado a isso. Então, nesse caso, você tem culpa, porque você sabia que não podia. Então, você infringiu uma regra ali de alguma forma. E também é responsável. Sim. Tem as duas coisas. Mas eu faço o quê? Eu paraliso ou eu uso aquilo como exemplo? Então, da próxima vez, eu não vou beber e dirigir. Agora, se você não aprende nada com isso, aí, meu querido, não tem o que fazer, né, Tina? É verdade. Que nem aquela pessoa, né? Aí tu vai preso. Não. E os relacionamentos? Daí eu fico num relacionamento, aí eu vou pro mesmo tipo, aí eu vou repetindo os relacionamentos e vem aquela culpa. Pra que eu fui me meter de novo com uma pessoa assim, com a tal característica? Blá, blá, blá. Não acontece também, Thaís? Acontece. Mas aí entra um outro ponto que eu acho importante, que é essa repetição tem a ver contigo. Talvez você esteja repetindo esses mesmos erros de andar com os mesmos tipos de relacionamento por uma punição. Por alguma culpa que você carrega e que a gente aqui não tem como saber. Olha que coisa interessante, né? Porque daí a culpa mesmo, e você mantém essa culpa e quer se punir, né? Sobre ela. Você tá mantendo no estado onde você não tem esse merecimento e fica se punindo com aquilo, né? Exatamente. E aí, gente, isso vai, né, transformando em diversas esferas, como você colocou, do relacionamento. Às vezes, por exemplo, a gente se sente culpado por procrastinar alguma atividade. Procrastina para, sei lá, fazer um determinado trabalho. Procrastino porque eu tenho que estudar para uma prova. E aí isso vai levando... Então, percebe que a culpa vai te levando, como eu disse, para uma baixa autoestima, para uma depressão, para uma ansiedade. Porque, por exemplo, no trabalho, procrastinei que eu tenho que entregar uma tarefa. Por que você está procrastinando aquilo? Vamos entender o que está acontecendo? Será que, de repente, você sente que você não tem condição de entregar aquela tarefa? Não se sente competente para entregar aquela tarefa? Ou seja, isso tem a ver, às vezes, não é com a culpa, mas sim com a insegurança, com a baixa autoestima, com a sensação de incapacidade de entregar um trabalho. Ou então, né, num relacionamento, como a gente colocou aqui, você se sente, de repente, sei lá, inadequado em um relacionamento porque você tem medo de ser abandonado. Aí você começa com aquele excesso de ciúmes, de cobrança, de querer controlar o outro. Aí o outro fica chateado com você, aquele relacionamento pode vir a acabar, porque a pessoa vai reagir negativamente. Você mesmo promove o afastamento que você tem tanto medo, né, com esses comportamentos. Exatamente. E aí você vai se sentir... Aí, óbvio que a pessoa vai embora, aí você vai se sentir rejeitada, aí você vai ficar alimentando ali aquele sentimento de tristeza, de ansiedade, de depressão e de culpa de novo. Então, percebe que a culpa ela não vem sozinha. Ela vem carregada de várias outras questões que podem estar por trás daquilo. Uma outra situação, sei lá, por exemplo, é alguém que se sente mal com a aparência física, e ela pode evitar, por exemplo, de praticar exercício por medo do julgamento, por medo de acreditar que nada vai mudar.
E isso vai gerar o quê? Ansiedade, sentimentos de inadequação e que vão alimentar ali toda aquela espiral depressiva onde a autoestima continua a cair. E aí vem de novo aquela sensação de eu sou culpado. Ou seja, é sempre aquela sensação de que eu deveria ter feito diferente, que eu poderia ter tomado uma atitude diferente. Mas eu acho também, Tina, que quando a gente pensa eu poderia ter feito diferente, eu acho que já é um sinal de que algo mexeu. Exato. Que a sua perspectiva já pode estar mudando ali. É um sinal de que você está já avaliando melhor, refletindo melhor. Então, isso também é um ganho, porque, como diz você, não é uma máquina do tempo. Você não pode mudar o que aconteceu. Mas você pode fazer, sim, diferente da próxima vez. Diferente, exato. Né? Eu sempre, assim, você é mais freudiana, eu sou sartriana, né? Então, vamos lá. Se Sartre coloca assim, como é a culpa para Sartre, né? A gente é um ser humaninho ali, jogado nesse mundão, e a gente, né, no existencialismo, a gente tá ali e tem uma situação que a gente vai ter que escolher. O homem, ele tem escolha. Ele tem escolha. Ele tem uma única escolha? Não. Em geral, dificilmente você vai ter uma única escolha. Pelo menos 2 ou mais, dentro das possibilidades dele, dos recursos dele, né? Seja quais recursos forem, financeiro, psíquico, enfim. Mas você vai ter escolhas. Só que aí vem o quê? Né, que chega essa culpa. Porque escolha é liberdade. E a escolha tem que ser feita por você. Né? E o medo dessa liberdade da escolha? Porque eu não quero sentir culpa. Se der errado o que eu escolhi, eu vou sentir culpa. Só que se você não escolher, você também está fadado a sentir culpa da mesma forma, como Sartre diz mesmo, né? O não escolher também já é uma escolha. Então, você ficar parado aceitando uma situação também é uma escolha. Né? O não fazer nada diante de algo também é uma escolha. E aí pode vir a culpa do mesmo jeito, né? Sim. Então, por que não tentar uma coisa nova? O que você falou, errar na mesma coisa, aí a gente já vai... Né, olhar para a repetição. Para repetição. Agora, eu posso tentar algo novo? Pode ser que não dê certo de novo. Pode ser. Mas eu tentei diferente. Eu não fui lá e vi que uma coisa já está errada. Eu tive movimento. Né? Eu não tô lá batendo a cabeça no mesmo lugar. Então tem isso. Só que a gente se apropriar que a gente tem escolhas e que ninguém vai escolher pela gente, que tem que ser a gente mesmo. Porque até a gente deixar alguém escolher pela gente vai ser uma escolha. Isso também pode gerar culpa. Porque, olha, o que eu fiz, fui fazer o que a pessoa me falou, não me seguiu os meus instintos, olha no que deu. Agora fica culpado também. Ou então também é uma forma de você não se responsabilizar pelas suas decisões. Exato, liberdade é responsabilidade. Você não quer culpa? Por quê? Por que você não quer a culpa? Porque a culpa você vai ter, se você tem uma responsabilidade, você teve que agir sobre alguma coisa. Você é responsável pelo que deu ali. Você vai se sentir culpado ou não. Quando você cai fora disso, né? Você acha que você está isento disso, que você não tem que escolher. Ah, não, a culpa não vai me pegar. Será? Não, ela vem. A conta chega. Você escolhendo ou não. E também tem um outro mecanismo que eu acho também que acontece nesse processo de culpa. Agora você estava falando, eu estou pensando aqui. Às vezes também pode ser uma forma de se proteger, né, Tina? Sim. Porque vamos pensar. Exemplo. A gente não tem controle sobre nada. A gente fala isso o tempo todo. Em setting, queridão, queridona, você não tem controle. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Não temos controle sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. As coisas acontecem, a vida acontece. E a gente não tem controle sobre o outro, sobre o sentimento do outro, sobre a perspectiva do outro. Isso não existe, certo? Então, às vezes, a culpa também pode ser um mecanismo de proteção. Em que sentido? Sei lá, por exemplo, eu acho que eu poderia ter evitado a morte dos meus pais. Se eu tivesse, sei lá, chegado antes, se eu tivesse levado meu pai ao médico no momento em que ele reclamou de dor, sei lá. Estou colocando situações hipotéticas, porque tem muito isso. As pessoas, às vezes, em casos de morte de algum ente querido, se sentirem culpadas, achando que poderiam ter feito algo diferente. Às vezes, a culpa aparece como mecanismo de proteção, porque se você se der conta
de que você não tinha como evitar a morte desta Controle. pessoa ou controle sobre o outro, te coloca em contato diretamente com a tua impotência. E com a tua própria morte. Exato. Exatamente, Tia. Porque você se depara com a vulnerabilidade que você tem daquela pessoa que se foi, você também é vulnerável. Nós somos vulneráveis. Exato. Vulnerabilidade é abertura, é movimento, Sim, né? A sim, gente está sim. aberto. Exatamente. E pode, é o que você falou, a gente só tem controle sabendo que a gente não tem controle de nada. Exatamente, Isso aí. exatamente. E te coloca de frente com essa vulnerabilidade, e aí entra na questão da impotência. E aí? Admitir que você é impotente, que você não pode tudo. Você pode algumas coisas, você não pode tudo. E você não tem controle sobre a vida e a morte, ou sobre a perspectiva do outro. É muito difícil. Dói mais do que você se sentir culpado, talvez. Então, às vezes, é um mecanismo até de proteção. Né? E existe também, né, Tina, a questão da culpa, que aí entra pensando nessa questão, por exemplo, da morte do outro, ou sobre, sei lá, terminei um relacionamento, por exemplo. Né? Ai, terminei um relacionamento aqui, e fico ali sofrendo, se sentindo culpado. Poxa vida, né? Terminei com a Mariazinha, ou terminei com o Joãozinho, e ele tá sofrendo, tá? E sei lá, passou 10 anos e você tá lá, né? Carregando aquela culpa que não, né? Que não sai das costas. Se sentindo mal por causa de um relacionamento onde a pessoa foi, né, sofreu. Ah, eu causei um mal-estar no outro. Será? Será que, de repente, você também ficar com uma pessoa por dó não é pior? Será que você não está colocando esta pessoa no encarceramento? Por que eu digo isso? Porque imagine que se você não pode dar aquilo que a pessoa espera, que seria amor, carinho, afeto e troca, você ficar naquela relação por dó ou por culpa, você impede essa pessoa de ser feliz, de encontrar outras possibilidades. E com você acontece a mesma coisa, porque você também está encarcerado junto com aquilo, né? Porque você não consegue dar aquilo que a pessoa precisa e ele também não está conseguindo aceitar o que você tem para dar, né? É uma Exato. troca ali que não acontece. Essa troca não acontece. Tem esses motivos mesmo. Por que a gente fica nisso, né? Por que a gente paralisa em determinadas situações e tira a liberdade de escolha, às vezes, até do outro, né? Pois é, pois é. E aí começa a entrar naquela questão, né, que eu acho que é importante diferenciar, que a gente colocou aqui de diversas formas, da culpa real e da culpa que é irreal. A culpa real é aquela que realmente você teve um ato que prejudicou o outro. E lembrem-se, como eu falei agora há pouco, tudo tem a ver com a intencionalidade. Se eu faço com a intenção de ferir, eu tenho culpa. Agora, caso contrário, você não tem como saber. Você não tem culpa sobre aquilo que você não fez com má intenção. Talvez a forma como o outro se sentiu tenha a ver com ele, não tem a ver comigo. A dor do outro é do outro. O que importa é que a sua intenção seja boa. Eu acho que essa é uma diferença primordial entre culpa e responsabilidade. E aí, quando a gente pensa nessa culpa irreal, às vezes a gente se sente culpado por pensar alguma coisa, como eu brinquei no começo. Verdade. Ai, meu Deus do céu, eu tô com raiva da Tina. Depois eu fico chateada comigo, porque eu pensei mal da Tina, porque ela não me ligou, sendo que ela foi socorrer um amigo. É uma culpa irreal, uma culpa de algo que realmente não aconteceu. Ou, às vezes, dependendo da pessoa, o estado de ansiedade das pessoas mais ansiosas, se sentem culpadas por muitas coisas, né? E às vezes por coisas que não aconteceram. Nem aconteceram ainda. Às vezes aconteceu só na cabecinha da pessoa. Então, faz sentido eu sentir uma culpa de algo que não aconteceu? Porque nem tudo é culpa nossa. Tudo depende da circunstância. Vamos olhar por essa perspectiva. Né? Às vezes a gente carrega coisas que não estão no nosso controle. E que, como a gente colocou, não tem como eu me sentir culpado por coisas que eu não tenho controle sobre a vida e a morte, por exemplo. Então não faz o menor sentido. E também tem, agora eu esqueci de falar aqui, tá até aqui no nosso roteiro, na nossa cola. Tem a culpa moral, tem a culpa cultural e a culpa religiosa. Então a gente brinca de culpa cristã. Lembra da história de culpa cristã? De repente,
a religião, muitas vezes, né, não estou falando mal das igrejas, eu gosto sempre de frisar isso, mas existe a questão da culpa cristã. Então, a igreja, muitas vezes, a religião, ela nos coloca, elas usam muito esse mecanismo de culpa e punição, Uhum. que é instalado na nossa sociedade de alguma forma. Então, sei lá, de repente, eu briguei com o meu irmão. Meu irmão é meu irmão de sangue, parente, não posso ter conflito dentro da família porque tá errado, porque, sei lá, a igreja diz que família é um dos pilares da sociedade, é importante, né, eu preservar a minha família, né. Uhum. Ou então, pior aqui, um outro cenário que eu lembrei, você tem uma mãe narcisista, e aí você fica ali sofrendo com o narcisismo daquela mãe, porque pai e mãe tem que ser honrado. Então, não importa o quão tóxico o seu pai e a sua mãe seja, você tem que ficar ali, porque senão você vai ficar se sentindo culpado. Mas é meu pai, É, porque mas é minha tem aquela mãe. representação do que é a mãe, que o filho vai ter que cuidar da mãe, é assim, né? Como se tivesse a dívida, né? E Exato. isso é instituído, né? A gente vem de uma Sim. educação, né? De lá, a gente tem a sociedade que passa, que nem você falou da parte da religião, né? Então, assim, com todo o respeito às religiões, né? Cada um tem suas crenças e não só religiosas, né? O espiritual em geral. Se Uhum. você vai contra algo, que nem quando você vai fazer escolha, que a gente fala a culpa da escolha, né? Que você tá falando aí, Thaís. Se você vai pensar, você tá fazendo algo que vai muito contra o que você acredita, então vamos pensar que você acredita numa doutrina na tua religião, que para você aquilo é inegociável, é um limite inegociável. Então, ok. Para que você vai contra aquilo que você de fato acredita e faz sentido para você, para agradar o outro? Uhum. Mesmo que seja de cunho religioso, ok, tudo bem. Só que você não vai ficar culpado se você de repente inflige isso? Tudo Uhum. bem. Para outra pessoa, pode ser que aquilo não seja culpa, mas seja em outro contexto. Né? Uhum. Seja para a pessoa própria, nossa, aquilo para mim não faz sentido nenhum, aquilo tá super errado. Se eu for para essa religião agora e só para agradar a minha parceira, por exemplo, eu estou me ferindo. Né? Então, uma pessoa deixar de seguir sua religião pelo outro ou o outro vice-versa, não chegarem num acordo, né? De mesma forma, no final vai gerar uma culpa, porque você está fazendo algo para agradar o outro. Cai muito nisso, né? Exato. Porque é não conhecer quais são seus limites, suas crenças e o que realmente para você faz sentido, Sim, exatamente, né? porque é aquilo que você internalizou, né, como a gente diz, a culpa está muito relacionada àquilo que você acredita que é certo e errado, aquilo que você acha que pode ferir ou não o outro, infringir alguma coisa. E Né? às vezes, se você vai por essa via, a possibilidade de se sentir culpado é gigantesca. É, por exemplo, se vamos pensar, tem algumas doutrinas que falam para você se casar virgem. Ok, Uhum. se para você isso é importante, faz sentido para você, eu não tô falando nem da religião. Se é uma religião que você acompanha, que você gosta e que faz todo o sentido para você, ok. Talvez se você fizer o sexo antes de casamento, venha uma culpa que para você não vai conseguir depois, né, vivenciar. Ou uma outra pessoa que fala, não, eu não vou me sentir bem num lugar que eu tenho que usar um padrão de roupa para ir, né? Ou para mim isso não faz sentido. Então respeitem, mas não frequentem. Você não é obrigado. São Uhum. escolhas, né? Cada um escolhe sua religião, sua crença, sua forma de agir e assumam as suas escolhas, né? Exatamente, Porque depois exatamente. você vai culpar o outro que te levou para a igreja, mas você aceitou ir, caramba. Exatamente, exatamente. Não é? Então, de novo, entra na questão da escolha. É. Né. E aí eu acho que nesse sentido, né, a gente não tem possibilidade, né, Tina, de pensando na questão do que é real, do que não é real, com relação à questão cultural, religiosa, você tem que levar em consideração exatamente aquilo que faz sentido. E nem necessariamente. Às vezes, né, Thaís, os pais, eles frequentam uma determinada religião e você, num dado momento, você às vezes acontece de forçarem você, às vezes aí, mas chega num determinado momento que você também tem a escolha de ir para outro lado. Você pode não querer fazer a mesma coisa que era da sua família, do seu pai, seguir a mesma profissão, não tem isso? São todas escolhas.
né? Então vem aí. Quanta gente que escolhe uma profissão baseado no que os outros fazem e se sente super mal e não vai bem na profissão, tá triste, depressivo, porque foi escolher uma profissão baseado no que a família achou melhor. Acontece muito isso, né? Acontece. E olha como trabalhar essa culpa de não ser, de repente, um bom profissional, porque tá fazendo uma coisa que não gosta, Exato. para não desagradar um outro. Sim, sim. Porque aí vai e volta lá naquele mecanismo que a gente falou no começo, né? Lembrando da Melanie Klein, o objeto que me ama e que me dá o amparo, que me dá o afago, É isso aí. também podem ser machucados. Eu machuco esse objeto. Então, quando você faz algo contra este objeto de amor, sei lá, seja seu pai, seja sua mãe. E quando eu falo contra, é entre aspas, porque às vezes não é contra, só é diferente do que eles esperam de você. Isso. E aí você fica se sentindo mal, porque a gente fica nessa expectativa também de atender a necessidade do outro. Isso. Né? E aí você esquece de ver as suas vontades, os seus desejos, né? E daí, ou você fica naquele estado que colocaram para você e aceita, né? Ou você tenta sair, você vai ter, é a ideia, é escolha de culpa dos dois lados. Eu vou deixar meus pais chateados ou eu vou ficar chateada dentro daquilo? São escolhas, né? Exato. E tem um detalhe, né, Tina? Às vezes você nem sabe se seu pai ou sua mãe vai ficar chateado Às de vezes fato. você acha, né? Porque aí você a culpa cria. aqui, ó, é a culpa que fica no pensamento. Ah, mas se eu fizer isso, o fulano vai ficar chateado. Será? Não sei. Se você estiver feliz, né? Para alguns pais você tá feliz, você tá realizado, você tá saudável, né? Você fez a sua escolha. Filho, olha, eu achei que no começo. Eu já ouvi isso de pais, olha, eu não punha fé. De repente ela foi, ó, tentou e olha que parabéns, né? Exatamente. E aí é fez uma lição escolha. até, né? Até pros pra outros. gente, para entender que nem sempre as nossas escolhas vão afetar o outro como a gente imagina. É uma ideia nossa inicial, né? A gente Exato. cria, né? Exatamente, a gente cria fantasias. Mas aí isso de novo tem a ver com a sua perspectiva de mundo. Então a gente precisa minimamente refletir se realmente tudo é sua culpa. Como eu disse, se você trai a sua namorada intencionalmente, ou seu namorado, você sim é culpado. Agora, pisar no pé da Tina na festa, Não intencionalmente. não intencionalmente. Aí, ok. Né? Ou então, responsabilidade sobre a morte do seu pai, da sua mãe, de um ente querido. Se você não foi lá e não matou propositalmente com uma raiva, né? Não tem culpa. Você não tem como se sentir culpado por isso. E acho, inclusive, que nós, muitas vezes, né, Tina, a gente é muito cruel com a gente mesmo. Eu sempre falo, nós somos nossos piores juízes. A gente fica o tempo todo se martirizando por coisas que a gente não tem controle de fato. Então, eu sempre gosto de pensar assim, será que se fosse um amigo meu, eu iria colocar todo esse peso? Olha de fora, né? Sai de você um pouquinho, né? Exato. Se fosse uma amiga minha que tivesse feito a mesma coisa, será que eu estaria falando julgando? a mesma coisa que eu tô falando para mim mesma nessa ocasião, ou eu estaria falando de forma diferente, né? Esse movimento, né, Thaís, de você sair de fora da situação, olhar de fora e falar o que eu falaria para essa pessoa se ela estivesse no meu lugar, provavelmente seria diferente, né? Sim. E eu acho que isso, né, já fica a dica, é uma forma de você aprender a lidar melhor com essa culpa que às vezes a gente carrega e que não é nossa. E aí a gente começa a ver, né? Por que às vezes a gente passa pano mais fácil pro outro e não pra gente, às vezes, né? Porque às vezes a gente precisa de um tapinha nas costas da gente, de um abraço, de um acolhimento. E às vezes pra gente é mais fácil acolher o outro do que se acolher, né? Uhum. Exatamente, porque a gente é muito cruel. E aí eu brinco que é o nosso superego muito rígido. Brinco não, é verdade. Que fica ali te chicoteando por coisas que pro outro você não faz a mesma coisa. E aí, gente, eu acho que seria muito interessante, né, para quem está ouvindo aí o episódio. Essa foi uma das dicas, né? Então, começar a olhar de fora. E uma outra estratégia também que a gente pode pensar é se essa culpa ela é realmente minha ou ela foi imposta de uma perspectiva de fora. Uhum. Se o outro não está colocando uma culpa e uma responsabilidade sobre mim.
Por que que eu digo isso? Porque aí a gente volta, né, para quem não assistiu, nós temos um episódio falando sobre imposição de limite. Às vezes o outro nos impele isso também. Por quê? Porque de alguma maneira ele espera que você faça algo que seja benéfico para ele. Pessoas manipuladoras adoram jogar a culpa no outro. Que é um mecanismo de controle. A gente fala que culpa é mecanismo de controle. Muitos relacionamentos abusivos têm esse mecanismo. Exatamente. Então, para um pouquinho, analisa. O que eu poderia ter feito nessa situação? Será que eu podia realmente ter feito algo? Ou se você podia ter feito algo, você não vai conseguir fazer por uma situação que já passou, mas você pode aprender para a próxima. Não é? Que aí entra na questão de culpa e responsabilidade, como a gente falou anteriormente. A culpa, ela paralisa. A responsabilidade, ela vai te transformar, ela vai te libertar para que você faça melhor da próxima vez. Né? Então, vamos pensar o que é ou não minha responsabilidade. Se apropria da sua responsabilidade, saiba dividir, separar o que é do outro. Exatamente. Senão você fica com aquele peso, né, de você não aguenta nas costas, né? Porque já basta a sua. Então vamos separar, às vezes, né? Uhum. Um outro exemplo, né, que eu acho que é interessante. Por exemplo, você tem lá uma questão do trabalho, um projeto no seu trabalho, e por alguma falha, não saiu como você esperava. Olhe para aquela situação e pense: é culpa minha esse projeto ter falhado? Ou será que existiam outras pessoas envolvidas? Porque a gente tende a fazer o quê? Ai, sei lá, o projeto deu errado porque eu não vi tal coisa. Mas aí você está numa equipe. Tem 10 pessoas numa equipe. E aí só você é culpado de ter falhado o projeto? Ninguém viu junto, né? Tava todo mundo falhando no mesmo lado, né? Então, assim, isso aqui, uma parte pode ter sido sua responsabilidade. Mas existiam outras pessoas ali que também poderiam ter Porque a visto. gente tá falando de relações, né? Você pensa, relações no trabalho, e as relações mesmo, né? De parceiros, né? De casamento, relações de namoro, tudo, né? Quando a gente joga o fim de um relacionamento, tirando essa parte abusiva, né? De violência, as coisas que a gente, né? Aí não tem como passar pano, não. Mas assim, em geral, os relacionamentos, a gente olha os dois lados. Relacionamento é parceria. A gente tá lidando com pessoas diferentes, que têm vontades diferentes, necessidades diferentes, paixões diferentes. Então, em algum momento, vai dar um atrito, Sim. né? Alguém vai abrir mão um pouquinho de uma coisa, outro vai abrir, mas sempre pensando num objetivo em comum. Que isso é a parceria do relacionamento, né? Não é só um. Se uma relação não deu certo, provavelmente em algum ponto os dois não estavam entregando o que era necessário para uma parceria. Né? Então, se você só culpar você de uma coisa não ter dado certo, principalmente nas relações que vem muito isso, né? Você terminar, será que não fui boa o suficiente para essa pessoa? Mas será que essa pessoa também estava te entregando o que você precisava? Né? Então vamos partir do princípio que é essa divisão, peraí, e cada um vai poder melhorar. Por isso que acontece às vezes nas relações, né? As pessoas saem, aí de repente você tá com uma outra pessoa, outra pessoa tá com outra pessoa e dá certo, Sim. porque ali, né, teve um equilíbrio que Sim. na sua não teve. Sim. E que não dependeu só de você. Sim, e até porque, de repente, aquela experiência que você viveu, ela vai servir como um aprendizado para uma próxima relação também. Porque a gente aprende, gente, com as experiências. Não existe possibilidade de aprender só na teoria. Não, você aprende vivenciando as coisas. Exato, a vida é isso. Você precisa experienciar para você ter uma evolução. Então, toda vez que você se sentir culpado, olhe pela perspectiva de que eu estou realmente sendo culpado por isso aqui que está acontecendo e o que eu faço com isso para a minha próxima vez. Eu estou evoluindo com aquilo ou não? Porque a tendência é que a pessoa que entra nesse mecanismo, nessa prisão da culpa, é que ela fique ali remoendo e batendo na tecla o tempo todo e você não vai evoluir. Até porque você não tem como
mudar o que já foi. Exato. E a culpa, todos os sentimentos são importantes da gente experienciar, inclusive a culpa. A culpa também é inerente do ser humano, né? Como que você vai sorrir se você não chora, né? Como que você não vai se sentir culpado se uma hora você não se sentiu realizado, sentiu que você fez a coisa certa? Tudo são experiências, né? Não é a palavra culpa, ela é uma palavra forte, mas você pode aprender com ela. Se a gente pensar na culpa, quando você olha, nossa, aquela vez eu fiz uma coisa, não foi tão legal, mas olha como eu consegui agora fazer diferente, e aí você se sente fortalecido, renovado, né? Às vezes a sua experiência pode ajudar ao outro, né? Então acho que isso que é bacana, né? A gente não pensa, a gente tem que experienciar, e nem sempre os sentimentos vão ser sentimentos bons. Sim, né? Sim. A questão é que a gente sempre, né, é uma frase clássica que todo mundo já deve ter ouvido. O problema não é o que você sente, é o que você faz com aquilo que você sente. Exato, é isso Essa mesmo. é uma clássica e é verdade. E às vezes também, gente, um outro ponto importante que eu lembrei aqui, às vezes a gente também fica se sentindo culpada por coisas que a gente já fez no passado, mas lembrem-se, naquele momento em que de repente você fez alguma coisa que você julga como errado, você não tinha as mesmas ferramentas que você tem hoje. Então a sua perspectiva naquele momento era diferente. Então como que eu vou ficar me punindo, me penalizando por uma coisa que eu não tinha ainda o conhecimento? Não É é? legal às vezes quando chega, olha, nesse aí eu não erro mais. E é verdade, acontece. Esse aí não me pega mais, né? Alguma coisa que acontece. Porque você já teve aquela experiência, você aprendeu com ela, né? E aí você não precisa mais fazer. Vai ser escolha sua fazer ou não de novo. Mas agora você já tá, né, calejado. Não, esse... E tem pessoas que a gente percebe mesmo, que às vezes a pessoa chega e fala assim, esse não me pega mais. Isso é decimal, né? Não fala Exato. decimal. Não... E é verdade. Porque, Exatamente. mas você experienciou antes. Sim, porque eu vejo isso muito no consultório, a pessoa ficar se punindo por coisas que já foram. Como eu disse, você às vezes não tem todas as ferramentas. Esses dias eu vi um post que eu gostei e me lembrou muito essa situação da culpa, que é como um quebra-cabeça. Imagina o seguinte, quando você pega um quebra-cabeça, você tem ali, né, a figura que você precisa montar, mas a princípio você não sabe ainda muito bem como você vai chegar naquela figura final. Então você tem diversas peças, aí você vai montando e aí chega num resultado e fala assim, nossa, consegui. Só que você só sabe, vamos dizer, como vai ser o final daquilo depois que o quebra-cabeça está montado. Quais são as dificuldades, o tempo que vai demorar, aonde essa peça encaixa, onde essa peça não encaixa. É quando termina. É a mesma situação. No hoje, no agora, você já sabe como montar aquele quebra-cabeça. Mas anteriormente você não sabia. Então, a culpa está muito relacionada a isso. De coisas que você ainda não sabe como vão acontecer no momento em que elas estão acontecendo. Porque o novo, né, para você, é tudo tentativa e erro, né? Você tem o novo, você não tem experiência ainda. Então, você pode escolher e de repente pode vir uma escolha que não deu muito certo para aquele momento, né? Com o tempo você vai ganhando maturidade, aprendizado e tudo, mas é o novo. E se você se fechar para o novo? Ah, não quero me frustrar, eu me fecho para o novo, né? Então você estar aberto para o novo é errar, é acertar, é às vezes se culpar um pouco, mas depois olhar essa culpa como um aprendizado e não como uma culpa onde você paralisa ou fica na repetição, né? Tudo é a forma de ver a coisa, mas aí que tá, sempre em movimento, porque senão você para. Sim, porque você imagina o seguinte, a vida é movimento, como a gente colocou. Não fazer nada vai fazer com que você, de todas as formas, tanto a morte física quanto a morte emocional, intelectual, uma pessoa que fica sem nenhum tipo de movimento, o final disso é a morte de todas as formas, tanto a morte real quanto a morte simbólica. Então não tem jeito, gente. Nós precisamos fazer movimentos, olhar para os nossos erros como uma forma de aprendizado, para que isso se transforme em algo positivo e sempre lembrando, se você não teve a intenção de magoar o outro, não é sua culpa como ele se sente. Esse é um ponto importante. Agora, se foi intencional,
Aí talvez valha você pedir desculpa e não fazer aquilo novamente. Isso, não repita, né, o mal causado, né? Exatamente. Você pode mudar. Exato. E acho que é isso, gente. Acho que hoje o nosso episódio, eu tentei fazer ele de uma maneira mais concisa, porque a gente quer levar aí para vocês as dicas de maneira prática. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. E você, quantas vezes aí você se sentiu culpado? Conta aqui pra gente. E se depois desse episódio está vendo a culpa de uma forma diferente, né? É isso que a gente espera. Isso. Gente, obrigada. Mais uma vez, não esqueçam de novo de compartilhar, de curtir o episódio, de encaminhar para os coleguinhas. Conhece alguém que está se sentindo culpado, fica se martirizando, se sentindo, né, sempre responsável por tudo, manda para ele, né? E qualquer coisa, podem nos chamar também aqui nos comentários. Se quiser mandar alguma sugestão, alguma opinião ou comentar da sua experiência, a gente responde também. E a gente se fala no próximo episódio. Gente, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.